Esse vídeo eu faço questão de não pentear o cabelo, não fazer a barba. Muito provavelmente como você está aí agora. A escova de dente seca em cima da pia. Embora você não seja um porco, tomar banho é um esforço para você. E deixa eu ir um pouco mais longe. Você não toma coragem de tirar a sua vida, então às vezes você deseja ficar doente, com uma doença grave. Assim você já se livra disso tudo. Você vê uma notícia de acidente, de uma queda de um avião, você fica pensando assim, por que eu não estava lá? Assim já resolvia isso tudo. Meu nome é Marcos, tenho 40 anos e deixa eu dizer uma coisa para você. Para você que cogita o suicídio, nenhum pensamento que passe pela sua cabeça, por mais bizarro que seja, nenhum deles, não há nenhum deles que eu me espante, que eu não tenha experiência, que seja segredo para mim. Então você que tentou desabafar com a mãe, com o pai, com a família, e ouviu que você está querendo chamar a atenção. Você tentou ir para a igreja, disseram para você que isso é falta de fé. Embora eu seja religioso, né? Mas eu tenho que assumir que dentro da religião existem pessoas muito desequilibradas. Lamento dizer. Eu quero nesse vídeo aqui ser aquela pessoa com quem você pode contar, confiar. Eu não sou psicólogo, mas os psicólogos, eles são treinados justamente para isso. Eles são treinados a não mostrarem espanto com nada que você disser. A ter um semblante neutro, independente do quão psicopático seja o que você disser para eles. Ou seja, os psicólogos e a psicologia é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus a psicologia. Eu pretendo um dia estudar, inclusive, psicologia. Mas uma sessão de terapia não passa de um simulacro, de um desabafo com o próprio Deus. Porque o jeito que o psicólogo nos olha é o jeito que Deus nos olha quando resolvemos rezar. Exatamente igual. A diferença é que nós temos que pagar e não é barato. Eu entendo. E o desejo de suicídio é justamente isso. É mais um tormento da mente. Juntamente com os seus irmãozinhos, depressão, síndrome do pânico, anorexia, bulimia, compulsão alimentar e tantas outras coisas. E eu vou te ajudar você a se entender um pouco. Você lembra daquele filme Uma Mente Brilhante? É um filme muito batido, um filme de John Nash, aquele matemático inteligentíssimo que foi adquirindo a esquizofrenia, foi precisando parar de trabalhar, né? A esposa muito fiel ao lado dele, e ele foi tendo algumas alucinações de que ele precisava usar a sua habilidade de cálculos para trabalhar no serviço secreto da Rússia. E o que era pior, ele começou a ter alucinações, ele via pessoas, em especial um homem e uma criança, do lado dele, que o tempo todo atormentavam ele, que ele tinha que entrar para o serviço secreto, mas só ele via aquelas pessoas. Enfim, ele ficou tão alucinado, parou de trabalhar
Mas no final do filme, ele consegue retomar o seu trabalho, ele consegue retomar os seus projetos pessoais, inclusive um deles, ele ganha o Prêmio Nobel de Economia, e quando ele está ali recebendo o Prêmio Nobel, as pessoas aplaudindo ele, no final do filme, já recuperado, sendo fotografado, ele olha do lado dele e vê lá as suas duas alucinações, o homem e a criança, mas agora com um semblante tranquilo. Só ele estava vendo, mas ele agora vê e com esse semblante tranquilo. Por quê? Porque ele continuou tendo essas visões distorcidas da realidade, mas agora ele se convenceu que essas visões não são reais. Então talvez você nunca se livre desses pensamentos de que a sua vida não vale a pena, de que você não faz falta para ninguém, de que a tua presença num lugar não muda nada. Mas você precisa se convencer do seguinte: esses pensamentos não condizem com a realidade. Basta você perguntar para a mãe de alguém que tirou a própria vida, para o irmão de alguém que tirou a própria vida. Aquela pessoa que tirou a própria vida, ela achava que ela não fazia diferença para mais ninguém, mas era só ela que pensava daquela forma. Então ela acabou tirando a própria vida. Mas sim, onde ela estava, as pessoas gostavam da presença dela. As pessoas gostavam do que ela falava, dos assuntos dela. Quando ela ia embora, as pessoas ficavam tristes que ela ia embora. Se ela era convidada para uma festa e por algum motivo não podia ir, ela fazia falta naquela festa. Mas apenas a própria pessoa não se dava conta daquilo. Então, tirou a própria vida por uma visão como que alucinógena daquilo que ela é no mundo. E o desejo de suicídio é justamente isso. Então é necessário você entender que talvez você será visitado para o resto da sua vida. Talvez eu não esteja achando aqui que você vai ser aquela pessoa que a gente vê por aí, que eu era uma pessoa que queria me matar, hoje eu tenho a alegria de viver e Deus me livre de tirar minha própria vida, hoje a vida é o maior bem que eu tenho, sou feliz. Talvez você não atinja esse nível. Mas identifique. Veio aquele pensamento, você não faz falta. É melhor você tirar a sua vida, vai ser melhor para você. Vai ser melhor para todos. Esses pensamentos não são a realidade, não vai ser melhor. E aí tem várias visões que a gente pode ter. Se você quer que eu te fale pela visão da fé, podemos dizer que Deus não erra em criar ninguém. Então, se Ele criou você, Ele não errou em criar você. É só você que não viu ainda. Então vamos descobrir. Ou melhor, não descobrir, mas ver o que você já faz de diferença na vida das pessoas. Então, para você sair dessa, a primeira coisa é isso, identificar que existe quase que uma alucinação aí sobre a figura que você tem de você mesmo, a imagem que você tem de você mesmo. Segundo, as saídas que a saúde nos dá. Em especial se você tem uma condição financeira de fazer terapia, porque estamos falando de vida ou morte. Quanto é que você pagaria para fazer uma cirurgia de um câncer maligno no cérebro que o convênio não cobrisse e aquilo fosse te matar? Qual seria o seu esforço para pagar por essa cirurgia? Qual seria o seu esforço para pagar por essa cirurgia?
As pessoas não estão entendendo que a psicoterapia pode salvar a vida delas, como eu disse no começo. A psicoterapia é alguém que nos olha como a simulação do olhar de Deus por nós. A diferença é que nós temos que pagar, né? Então, se você tem condições de bancar uma psicoterapia, faça. E também não despreze a possibilidade de procurar os serviços voluntários em faculdades, em igrejas, que também existe as sessões de terapia voluntárias, desde que você se identifique com o psicólogo, ok? Procure ajuda médica, dos psiquiatras. Talvez por um certo tempo, aquele que quebra a perna precisa de uma muleta para andar por um certo tempo até poder andar sozinho. Talvez você precise agora de uma muleta, de uma medicação, para você conseguir pelo menos, desculpa dizer, voltar a tomar banho todos os dias. Voltar a se alimentar normalmente. Aliar psicoterapia, psiquiatria. Atividade física, mas não força a barra não. Se você não gosta de nadar, não vai nadar. Se você não gosta de jogar vôlei, não é vôlei que você vai fazer. Outra coisa, não comece numa intensidade ilusória. Ninguém que sofre de depressão chega numa pista de corrida e sai correndo. Não se iluda, você não vai fazer isso. O depressivo chega numa pista de corrida, ele simplesmente anda. Quem sabe um dia ele consiga correr. Mas faz muito bem. Tanto o que acontece quimicamente, quanto o sol. Tomar sol ajuda muito. E para quem não é ateu, a busca da religião é extremamente importante. Imagina você entrando numa igreja, aquela pessoa que não se sente nada nesse mundo, né? De repente alguém lê para você lá o livro de Isaías, onde Deus fala assim: mesmo que a mãe se esqueça do filho, eu não te esqueceria nunca. Imagina alguém lendo para você, o pastor lá na frente, o padre lá na frente, lendo para você: eu daria países em troca de você. Isso é um versículo que Deus fala lá na Bíblia. Quer dizer, você entende que você faz falta para alguém, que alguém, pelo menos Deus, daria países em troca de você. Cabe a você descobrir por quê, não é? Espero ter ajudado. Minha rede social, Instagram, @MarcosRVale. Quiser bater um papo, entra lá, tá bom? Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, né? Diante de tantas notícias, até de gente que tem muito dinheiro, muito realizado profissionalmente, que está aí, né? Afundado nas tristezas da vida. E faço também porque pessoas próximas a mim estão planejando, dando sinais na internet, e essas pessoas dão sinais na internet. Muitos que se matam deixam sinais na internet antes. Eu faço também por amor a esses próximos a mim, que já estão dando sinais na internet de que não querem mais continuar a viver. E é por amor que eu gravo esse vídeo. Um abraço.